João capítulo 4, verso 43, vai contar uma história de uma família. De uma família que tinha um problema em casa. Mas Jesus chegou. Quem encontrou, diga amém. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia. Pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou ali a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali junto um funcionário que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse até Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. E Jesus disse a ele: vocês só creem quando vêm grandes milagres. E ele respondeu: Senhor, vamos logo, antes que meu filho morra. E Jesus disse: volte para casa, o seu filho vive. Ele acreditou nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho ao encontro, encontrou-se com os seus empregados que disseram: Senhor, o seu filho vive. Então ele perguntou que horas o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam: ontem, à 1h a febre passou. Ou às 7, vai estar escrito 7 lá, para os judeus, à 1h no nosso horário. A febre passou. Aí o pai se lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vive. Então ele e toda a família creram em Jesus. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido à Judéia para a Galileia. Amém? Pode tomar o seu assento. Levanta um pouco o nosso fundo musical, por favor. Glórias ao Senhor. Irmãos, eu não vou ser demorado, vou ser bem breve, na verdade. Mas eu quero pedir a sua atenção para alguns momentos desta palavra, porque eu sei que esta palavra vai falar com você. Porque aqui está contando a história de uma família, e como essa família teve um encontro com Jesus. Como essa família mudou, não o seu ano, mas a sua vida. E não a sua vida só na terra, mas a sua vida no céu, que é o mais importante. A Bíblia vai nos contar, em João capítulo 2, que Jesus ele vai para um evento de casamento, que estava acontecendo na região de Caná da Galileia. Todos nós conhecemos essa história. O Jesus está no casamento, acaba o vinho, Jesus é apresentado, algumas talhas de águas aparecem, Jesus faz uma oração, as pessoas do casamento experimentam a água, mas não era mais água, era vinho. Deus já tinha feito a transformação através de Jesus em sua oração. Jesus transforma a água em vinho, e na Bíblia o vinho ele simboliza alegria, e a alegria do casamento tinha terminado. A alegria daquele casal havia acabado ali. Mas ainda bem que Jesus estava naquele casamento. Casamento que Jesus está, a alegria termina, mas não acaba. Como assim, pastor? Pode estar difícil? Pode. Mas assim que Jesus age, o milagre acontece. Nem só de flores, irmão, nós vamos viver aqui na terra, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está contigo é aquele que venceu o mundo. E o que eu estou pregando hoje aqui não é
para que nós vemos, é para que nós acreditamos. Você não vai acreditar, você não vai receber nenhum milagre hoje aqui, irmão. Se você quiser ver ele, você só vai receber se você acreditar neste milagre. E a Bíblia diz que Jesus faz o milagre e ele vai embora para Cafarnaum. Ao chegar em Cafarnaum, fica alguns dias ali e ele vai para Jerusalém. Jerusalém, ele chega para a festa da Páscoa. O momento da festa da Páscoa, Jesus chega lá, derruba umas cadeiras, umas mesas, mostra que ele chegou lá, diz que ele derruba o templo em 3 dias e faz ele em 3 dias ficar de pé de novo. Está falando da morte, da ressurreição dele. E aí Jesus começa a fazer algo. Jesus começa a curar. Jesus começa a fazer milagres. Jesus começa a tocar em pessoas e as pessoas saírem curadas. Tocar em pessoas e elas serem saradas. Que maravilha. Se tem algo que eu gostaria de ter visto, era olhar Jesus tocar e curar, era olhar Jesus encostar e fazer milagres. Mas aí, irmãos, eu fui ler a Bíblia em Apocalipse essa semana. E quando eu estava lendo a Bíblia em Apocalipse, a Bíblia vai dizer, começou a contar, que Jesus, ele vai trazer a Nova Jerusalém. E começou a dizer que a Nova Jerusalém tem mais ou menos 2.200 quilômetros, daqui até lá em Goiás, de comprimento e também de largura. E os muros são de jaspe, escrito nos muros os nomes dos discípulos, o rio mais claro do que o cristal, as ruas feitas de ouro, e lá não vai ter mais o sol, porque a própria presença do Senhor vai iluminar aquele lugar, e vai ser tão lindo, que Jesus vai passar momentos e momentos ao nosso lado, e nós veremos Ele não por mais 1 hora, mas Ele vai ser visto por nós eternamente. Todos os dias você vai se acordar, Ele vai estar lá. E isso vai acontecer para você em nome de Jesus. Você vai chegar no céu e Ele vai dizer: bem-vindo Ana, bem-vindo Miriam, bem-vindo Heleno, bem-vindo Silvano, bem-vindo ao céu que eu preparei para vocês. Para cada um de nós, a Bíblia diz que Ele conhece quantos fios de cabelo na nossa cabeça Ele tem, quanto mais o nosso nome e sobrenome. Aleluia. Aí esse Jesus maravilhoso cura as pessoas. No capítulo 3, ele se encontra com um homem, o Nicodemos. O Nicodemos diz: Senhor, eu quero morar nessa cidade aí. Eu quero ser salvo. E aí Jesus diz umas coisas mais maravilhosas, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus está dizendo assim, a partir de agora, Nicodemos, comigo não tem mais nada físico, agora é no mundo espiritual. Aí o Nicodemos disse: o que eu preciso fazer? E Jesus disse: nasce de novo. E ele falou: como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, é tudo espiritual. A partir de agora é a fé que eu preciso, é da sua fé que eu preciso, Nicodemos. A Bíblia diz em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele. João 3,36. A Bíblia vai dizer que Jesus termina essa conversa e ele diz assim: é necessário nós passar pela cidade de Samaria. E não era necessário. Quando a gente fala de necessário, a gente está falando de algo que precisa, é obrigatório, mas tinha outros caminhos. Mas Jesus disse: é necessário nós passar por Samaria. Aí Jesus vai e passa pela cidade de Samaria, e ali na cidade de Samaria, ele encontra uma mulher. Jesus fala com essa mulher, e essa mulher se converte, ela muda a sua vida para Jesus, ela conhece Jesus de verdade. E aí vem milhares de pessoas escutar Jesus pregar, e Jesus prega por 2 dias ali naquela cidade. E depois que ele está pregando, muitas pessoas sendo salvas, ele pensa assim: eu vou voltar para Galileia, lá para a terra onde eu nasci, porque Jesus nasceu na região da Galileia, em Nazaré,
Nazaré, vamos dizer assim, para nós tentar se localizar, é um município. E Galileia é o estado do Rio Grande do Sul. Aí existia um município, que era o Caná, tinha um município que era Cafarnaum, tinha outro município que era Nazaré. Tudo dentro da mesma região, tudo da região da Galileia. Jesus é galileu, nasceu na região, como nós somos gaúchos, mas ele é nazareno, porque ele nasceu em Nazaré, como nós nascemos em Boqueirão, Léo Boqueirense. Os irmãos estão entendendo? Estou tentando trazer para agora para nós entender. Aí Jesus ele diz assim, eu vou voltar para lá. E ele dá, dizendo assim, porque um profeta não é respeitado na sua própria casa. Aí ele vai voltar para lá. Jesus disse em Marcos capítulo 5 e 6, que ele não podia fazer mais milagres em Nazaré. Ele não podia curar na cidade que ele tinha nascido. Por quê? Porque ele estava espantado com a incredulidade que havia naquele lugar. E aí eu estava lendo esse texto e me preocupei. Sabe por quê? Por que Jesus não fazia milagre no meio de Nazaré? Porque as pessoas eram todos íntimos. Estavam acostumados, eles viram Jesus nascer, crescer, e estavam acostumados em ter Jesus passando na estrada ali, Jesus trabalhando, estava acostumado com Jesus. E quando nós nos acostumamos com Jesus, os milagres param de acontecer. Quando nós estamos na igreja porque estamos acostumados, os milagres terminam. Quando nós dissemos que acreditamos em Jesus só por um mero costume, porque nós gostamos de falar isso, os milagres vão terminar. E nós só vamos perceber no final. O que está acontecendo? Passou esse ano, 2024, parece que não aconteceu nada. Muitas vezes nós estamos só no costume. E Jesus, ele não trabalha. O milagre, ele é sobrenatural. Ele não é natural, ele é sobrenatural. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chega nesse momento, nessa história, ele chega lá na cidade de Caná. E as pessoas recebem bem ele. Sabe por quê? Porque tinham visto que Jesus tinha feito milagre. Esse transformou a água em vinho. Daqui a pouco ele transforma mais aí para nós. Vamos lá. Tá bom. Eles vieram a Jesus pelaquilo que Jesus podia fazer através dos seus milagres. Mas Jesus não quer que você acredite nele por causa dos milagres. Jesus quer que você acredite nele por causa que ele é a salvação, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Aí Jesus está ali, chega o homem estava em Caná, e seu filho morava em Cafarnaum, 35 quilômetros mais ou menos longe. Aí ele chega para Jesus e diz, Jesus, o meu filho está à morte, ele está morrendo, ele vai morrer, já era, acabou. E aí Jesus diz algo assim, o homem chega, fala com Jesus, Jesus olha para as pessoas e para ele, vocês só vão acreditar em mim enquanto eu continuar fazendo milagres? E eu pergunto para você, você só vai acreditar e confiar nos planos do Senhor se Ele fizer milagre na sua vida? E se Ele fizer assim, hoje não vai ter milagre. Hoje não vai ter o peixe multiplicado. Hoje não vai ter. Porque a resposta de Deus às vezes pode ser um não, e o não também é resposta, irmão. E alguém um dia disse assim, não é uma resposta completa. Quando você dizer não para alguém, você pode só dizer não precisa dizer não porque isso e aquilo, aquele outro. Não é completo, não é não. Não é sim, é sim. É uma palavra completa, irmão. É resposta completa. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele rapaz, e aquele rapaz diz assim, Jesus, se o Senhor não ir agora, ele vai morrer. Jesus não está preocupado com o nosso estado físico, irmão. Ele está preocupado com o nosso estado espiritual. E hoje aqui eu poderia estar aplicando com mais
Mas eu quero falar devagarzinho para você entender, irmão, que se você tiver com a vida espiritual meia boca, você não vai morar no céu. Se você não acreditar em Jesus por completo, o céu não é o seu lugar. Se você não acredita nessas palavras, o céu não é o nosso lugar. O lugar é para aquele que crê. Quem crê em Jesus terá a vida eterna. É acreditar, é ter fé. Firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas acreditamos. Se Jesus quisesse curar, irmãos, escute o que eu vou dizer agora. Ele não tinha dito certa feita, Jesus disse assim, escute. Se a sua mão direita está fazendo você pecar, corte ela fora. Jesus disse, corte a mão fora, porque é melhor você chegar um aleijado no céu, com apenas uma mão, do que ir com as duas mãos para o inferno. E Jesus continuou, se teu olho te faz pecar, arranque ele fora. É melhor chegar com um olho lá no céu, do que você ir com os dois olhos para o inferno. É muito forte o que eu estou falando aqui. Jesus está dizendo, se alguma coisa está te afastando de você e morar no céu, arranque fora agora. Arrancar fora não é afastar, é arrancar, é ser abrupto, é fazer imediatamente, tirar fora, para que você não perca a comunhão com Ele, para que você more no céu. Aí, irmão Silvano, Jesus não disse, é necessário que eu vou lá na tua casa, porque teu filho está à morte. Não. Jesus disse que era necessário quando ele fosse falar de salvação, mas não de cura física. Jesus se preocupa com o seu jeito físico, ele se preocupa, irmão, mas ele prefere que você se preocupe com a sua vida espiritual. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino, o céu, a sua justiça, e as demais coisas, as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para ele, e ele diz, Senhor, se tu não for agora, ele vai morrer. E Jesus diz, não, eu não vou. Eu não vou ir na tua casa. Mas pode ir, porque teu filho vive. Aleluia! Não, ele está morrendo. Não, Jesus disse, o teu filho vive. E quando ele escutou aquela palavra, sabe o que ele fez, irmão? Obrigado, Jesus, eu te amo. Beijo, estou indo. Vou encontrar meu filho curado agora. Sabe o que eu e você ia falar? Jesus! Vai lá em casa. Tu tem que ir lá em casa para curar ele. Eu vou acreditar em ti, Jesus, quando tu levantar ele da cama. E Jesus, ele não quer que você acredite nele pelos milagres, muito menos que você veja ele fazer. Jesus quer que você tenha fé. Que palavrinha pequena e que nós não estamos usando mais. Não estamos usando. Quando você fala da finança da sua casa, você tem tudo calculadinho lá. Tá tudo, você vai dar assim, ó. Porque você não tem nem mais fé que Deus vai abençoar a tua casa, a tua vida. Você leva tudo controlado. Hoje nós chegamos numa época que a gente tem que deixar tudo na ponta do papel, controladinho, contadinho, porque se a gente não acredita mais que Deus, Ele provê, que Ele faz milagre, que Ele faz sobrenatural. E Ele faz, irmão. Ele só vai parar de fazer se eu e você não acreditarmos mais. Esses dias alguém conversou comigo, e isso é muito triste o que eu vou falar. É um pregador, e ele me disse assim, uma vez eu fui pregar numa cidade, e eu perguntei para o pastor da cidade, tu acredita que Deus pode fazer milagre? E ele disse, não.
Acabou os milagres. Os milagres eram na época da Bíblia. Hoje a gente não tem mais milagre, hoje a gente não tem mais. Existem pastores, então, irmãos, que não acreditam mais no milagre de Jesus. Já pensou você ir num culto e não poder nem acreditar no dono, no poderoso Jesus? Isso é limitar o poder dele, ele pode fazer todas as coisas. Só que é diferente, aqui não é teatro, irmão. No teatro nós aplaudimos quando nós gostamos. Aqui é um culto de adoração. Aqui nós entramos desde o começo e dizemos aleluia, santo, glória. Aí o irmão canta fora e nós levantamos a mão, glória. Aí o irmão canta bem bonitinho e nós dizemos glória. Porque o nosso culto não é para pessoas, o nosso culto é para Ele. Escute. Já pensou que Jesus estivesse aqui, ali, bem aqui, e olhando para você durante essa 1 hora que nós passamos aqui? Qual que seria a avaliação dele por teu culto de hoje? Sabe quando a gente vai no lugar, hoje em dia o Google avisa ali para a gente avaliar o local, como é que foi a comida, como é que foi isso, aquilo que a gente dá a avaliação ali, 1 estrela, 2, 3, 4. Quanta estrela ia ganhar teu culto? Quantos glória a Deus você deu desde que você entrou aqui? Você deu algum? 1 hoje, ou 2, ou 3? E quando você se acordou hoje, você falou com Ele? Eu tenho uma coisa, irmão, que eu quero que você faça para o ano que vem, para 2025. A gente está terminando esse ano, você pode começar amanhã já. Eu só tenho um desejo no meu coração. Que todos nós pudéssemos orar 15 minutos por dia. Jesus disse para eles, nem 1 hora, Pedro e João, nem 1 hora você não pode orar comigo. Jesus queria 1 hora deles. Você imaginou, se nós estamos aqui em 30, 40 pessoas, se nós orar 1 hora, todos nós aqui orar 1 hora por dia, dá 40 horas de oração por dia. Conforme nós oramos, a nossa fé aumenta, conforme a nossa fé aumenta, os milagres aumentam na nossa vida. É uma coisa racional. Me diz uma coisa, irmãos, eu consigo abrir a porta daqui? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Por quê? Eu estou longe. E Jesus disse, eu sou a porta, e todo aquele que passar por mim encontrará pastagens. Nós queremos chegar até Jesus, queremos. Mas se nós não nos aproximar, nunca a porta vai se abrir nesse momento aqui. Isso é a fé. A fé faz eu dar esses passos aqui, e poder tocar em Jesus. E poder sentir Jesus na minha vida. Você quer sentir Jesus na tua vida, na tua casa? Você tem que se aproximar dele. Você tem que estar mais próximo dele. Você tem que criar um relacionamento com ele. Não é o relacionamento do pastor que vai fazer o mesmo. Não. Cada um de nós tem um relacionamento com Jesus. Nós precisamos ter fé de acreditar sem ver as coisas. Aí esse homem, Jesus diz para ele, pode ir para casa, teu filho está vivo. Ele pegou e foi embora. Porque a Bíblia diz que ele acreditou. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Pastor, é muito difícil acreditar. Eu vou dizer algo aqui que vai mudar para você entender. Escute. Você sabe como você vai acreditar agora? A partir de hoje você vai sair daqui tendo mais fé. Com isso que eu vou te falar. Como que eu posso ter mais fé? A fé é uma decisão. Ou você acredita, ou você não acredita. Não tem meio fé. Não tem meio fé. Ou você decide, eu acredito Jesus. Ou você diz, eu não acredito Jesus. O que você está disposto a dizer para Jesus hoje à noite? Quando Jesus diz para o teu projeto, Ele vive. Quando Jesus diz para o teu casamento, Ele vive.
Quando Jesus diz para a tua casa, Ele vive. Quando Jesus olha para o teu trabalho e diz, Ele vive. Quando Jesus olha para as promessas, para os teus filhos, para a tua casa, para os teus amigos, e Jesus disse, Ele vive. Você tem uma decisão a tomar naquele momento, você tem uma decisão. Ou você acredita, ou você não acredita. A partir de hoje, irmão, sempre que você for duvidar de alguma coisa, você vai pensar assim, não, peraí, isso eu vou decidir acreditar. E aí vai se levantar alguém que vai dizer, não, isso é impossível. E você vai dizer, aquilo que é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Escute, irmãos, se você acredita em Jesus, você pode acreditar nos milagres que Ele fez. Se você confia que Jesus é fiel e você confia, você tem fé nele, você pode dizer para o monte, monte, se lance para o mar. E ele acontecerá. Jesus chegou numa árvore, foi pegar uns figos ali, irmão Silvano, uma figueira, se eu não estou enganado, era uma árvore. Quando ele foi pegar, ele botou a mão na árvore e a árvore não tinha fruto. Eu acho que nem estava na estação de ter o fruto, mas não tinha. Sabe o que Jesus disse? Pode secar. Chega dessa árvore aí. Aí eles foram para dentro da cidade, quando voltaram, passaram naquele mesmo caminho, poucas horas depois, olharam, a árvore estava seca. Porque Jesus disse para a árvore, pode secar. Uma vez o profeta Elias chegou e disse, não vai chover mais. Por 3 anos não vai chover. Ele tinha fé, ele disse, não vai chover. Sabe quanto tempo não choveu, irmãos? 3 anos, porque alguém disse com fé, não vai chover. Isso aí mudou a história do país inteiro dele. Deus pode levantar pessoas para mudar o país. Mas você não precisa mudar o país, você precisa mudar a sua casa. Que nem esse homem aqui. Ele tinha um problema na sua casa, ele podia ter cruzado os braços, mas ele decidiu orar, ele decidiu falar com Deus. E quando ele foi até Jesus, Jesus disse, pode ir para casa. A Bíblia diz que ele acredita e vai embora. 35 quilômetros a pé. Ou seja, ele estava chegando no outro dia perto de casa. Quando os servos viram ele, correram até ele. E diz, homem, o teu filho vive. E vou dar só um parênteses aqui, que segundo historiadores, a gente viu aqui no texto que é uma febre. É a mesma febre que deu um surto de febre naquela região, que atacou a sogra do Pedro, em Cafarnaum. Segundo os historiadores, é tudo o mesmo acontecimento. Quando eles correm lá e diz, o teu filho vive, a febre foi embora. Aleluia. Aí ele não se aguenta, porque ele caminhou, irmãos, imagina, mais de 30 quilômetros caminhando. Ele só tinha uma coisa pensando na cabeça. Ele vai estar vivo, ele vai estar vivo, ele vai estar vivo, ele vai estar vivo, ele vai estar vivo. E o amigo disse, não está na Bíblia, estou conjecturando. O amigo deve ter dito, não, a febre está matando muita gente. É muito difícil que ele tenha está sobrevivendo ainda. Acho que não está mais. E aí ele disse, mas Jesus falou que ele vive, ele vive. Então ele vive. Se Jesus disse, ele vive. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, irmãos? Que a última palavra é dele. Sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, sobre o seu ministério, a sua história. É Ele quem decide. E Ele está dizendo, o seu filho vive. E a Bíblia fala que ele pede, então me diz uma coisa, que hora? Que maravilha, né? Isso aqui prova, irmão, que esse cara era humano que nem nós, irmãos. Que ele queria saber, que nem nós. Me diz uma coisa, a que horas que ele começou a melhorar? E aí o rapaz disse,
olha, a partir da 1h da tarde, a febre foi embora. E aí ele pensou, exatamente é na hora que eu estava falando com Jesus, e Jesus me disse, ele vive. Eu vou melhorar para você entender essa palavra. No momento que eu e você falamos com Jesus, Jesus olha para a nossa casa, para o nosso problema, para a nossa situação, e ele entra com providência na hora. Na hora em que nós oramos, na hora que nós nos colocamos. Esse se chama o tempo perfeito de Deus. Não é o teu tempo, não é o teu jeito de fazer, não é levar Deus com a tua maneira, é no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E a Bíblia diz, o seu filho vive. E agora eu vou finalizar, irmãos. A Bíblia diz que quando ele chegou em casa, ele saiu de casa, o filho estava na cama para morrer. Quando ele chega em casa, o filho pulando, o filho vivo, o filho alegre. A Bíblia diz que ele vai, recebe o filho, e ele e toda a sua casa acreditam no Senhor. Escute o que eu vou dizer. Esse milagre que Jesus fez ali foi só para fazer a casa inteira acreditar e confiar no Senhor. Ah, pastor, eu estou numa situação que tu não sabe. Escute, essa situação vai mudar a tua casa para que todos acreditem e confiem no Senhor lá. Em nome de Jesus, irmão. A tua fé pode ser um exemplo para a sua família. Eu quero convidar você a se colocar de pé no nome de Jesus. Ele e toda a sua casa creram. Eles acreditaram. E este foi o segundo milagre. O João escreveu. Qual milagre que foi? O filho ser curado? O milagre importante para Jesus não era a cura física. Era uma cura espiritual, como nós já falamos desde o início aqui. Jesus abriu os olhos espirituais daquela família para que eles acreditassem no Senhor, para que eles confiassem no Senhor, para que o Senhor fosse a direção deles. E aí, eu digo para você, 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, o resultado da sua fé, o fim da sua fé, é a salvação da sua alma. É para isso que você tem que acreditar em Jesus, para a salvação da sua vida, para a salvação da sua casa, para a salvação da sua família. Receber as bênçãos do Senhor é muito bom, é muito maravilhoso, todo mundo gosta. Recuse imitações, como diz Havaianas. Todo mundo gosta, irmãos. Só que ter a salvação não tem preço. O preço foi pago. É só nós acreditar. É só nós confiar. É só nós crermos que a vida eterna será nossa. E eu quero convidar você no nome de Jesus para nós fazer uma oração.